Vamos lá, sétimo ano, história. Vamos falar de momentos de mudanças, né? Com o humanismo, as novidades científicas, o Renascimento, os mecenas, Igreja Católica que estava em xeque e as reformas protestantes. Vamos falar tudo um pouquinho disso, tá? A gente vai fragmentando. Começando a falar de humanismo, o que quer dizer isso? Humanismo, né? Então, o humanismo está relacionado ao Renascimento, tá? Na verdade, é um movimento que surgiu na Europa. Renascimento veio de lá, desses primórdios de lá da Europa. E aí, ele mais precisamente veio daquele paísinho lá chamado Itália, que colocava o homem como centro de todas as coisas acontecendo no universo, tá? Então, todas as coisas que existiam no universo, o homem estava no centro, tá? E nesse período, o que aconteceu? Ele estava, na verdade, a parte da Idade Média, que se iniciou mais ou menos para a Idade Moderna, começou a se ter um abalo, começou a se ter uma baixa nesse período. Por quê? Que nessa fase começou a se ter um avanço científico, né? Porque lembra que lá na época da Idade Média que começou a se ter evoluções humanas, né? Falando de humanidade. E aí, na Itália, nessa época, se começou a colocar o homem como centro, centralizado, como se o homem ele regesse, fosse, vamos dizer assim, o Deus, né? Ele falava-se e se acreditava-se e se cumpria-se, né? E aí, com esses avanços pelo século XIV até o século XVII, que teve esses avanços, começavam-se a tornar um espaço no meio cultural, começasse esse avanço científico, as pessoas começaram a se criar no Renascimento, né? Já vem aí dizendo que Renascimento é como se, vamos dizer assim, se retornou, se renasceu algo, se veio algo, se replantou algo, surgiu-se algo. E aí a tecnologia ela começou a se aflorar nessa época daí. E ela começou a se aflorar na matemática, que aí depois já vem o iluminismo, vocês vão estudar o iluminismo, tá? Que são os iluministas que começaram a ter novas ideias e a mostrar, né, para os soberanos, para as pessoas de mais altos, homens de poder aquisitivo mais alto, o que era aquilo, tirando somente o poder dele, mostrando que não era só eles que eram donos da verdade, enfim. E aí a física, a medicina, né, começou ali se aflorar, né? Por isso que teve-se as novidades junto disso aí, né, do Renascimento, do humanismo, as novidades científicas. Foi aí que surgiu os grandes que a gente conhece, né, como Galileu, Galilei, o Gutenberg. Aí começaram a surgir esses cientistas que começaram o quê? Fazer pesquisas. Eles começaram a estudar, né? Fazerem várias descobertas. Por isso que eles falaram que colocou no humanismo, colocou-se o homem como centro do universo. Porque eles que começaram a coisas que não tinham, a estudar o universo, a estudar o planeta, vamos dizer assim, a certos fenômenos que aconteciam, não existiam ainda pessoas que tinham feito esses estudos. E começou a surgir esses cientistas, vamos dizer assim, que estudavam física, matemática, medicina, né? Vim com curas, vim com inovações, e aí por isso que o humanismo, junto com o Renascimento, começou a ter uma visibilidade bem maior, tá? Porque Galileu, ele veio com aquela teoria do heliocentrismo, lembra? Que ele dizia que o Sol, né? O Sol, o centro do sistema planetário, ele defendia, que quem defendia anteriormente, até isso cai até na prova do Pedro II, Nicolau Copérnico, né? Porque Nicolau Copérnico, ele dizia, né, construída que o Sol era o centro, né, do sistema todo planetário. Galileu veio confirmar isso, né? O heliocentrismo, que era o Sol, o centro planetário, que antes eles diziam que não, né? Tinha essas pesquisas científicas
que diziam-se ao contrário disso. Aí, além de ter construído, o Nicolau Copérnico também, ele inventou aquele telescópio. Ano passado, Deusa, nós fizemos, foi telescópio, que você trouxe, sua mãe trouxe as réguas, lembra? Colocou as luzinhas, colocou as bolinhas, miçanguinha, ficou legal. Acho que foi isso. O telescópio, né? Porque conseguia visualizar melhor. Ele também que inventou, o Nicolau, tá? E aí também o Paracelso explorava a parte da medicina, porque ele começava a estudar as drogas medicinais, né? Enquanto o Gutenberg ele começou a ir para os livros, né? A pesquisa de livros. Então, a filosofia se despontou aí, o quê? Uma atividade intelectual. Então, o Renascimento veio assim, junto com o humanismo, que era o homem ali, centro, ele que vinha estudar. Hoje em dia também tem isso, né? Por exemplo, a gente está nessa fase do coronavírus que o homem está estudando. Então, o homem que tem que ir lá, não é maquinário, não é nada, ele que tem que ir lá pesquisar e puxa dali um anticorpo e tudo mais. Então, através desses estudos que foram acontecendo as novidades científicas que antes, outrora, não existiam, tá? Então, foi surgindo. Junto isso, a burguesia e a nobreza, que eram classes sociais, elas já despontavam lá desde a Idade Média, né? Porque foram divididas as classes sociais. E aí elas passaram a se dividir o poder com a igreja. Porque antigamente, a igreja, que era chamada clero, né? Ela também tinha um poder muito grande, tá? Por isso que a gente vai falar da igreja depois. A divisão da igreja, a igreja colocada em xeque e tudo mais. Porque ela tinha um poder muito grande. Ela tinha um poder de mandar também. Muita coisa era consultada à igreja. A igreja tinha que ter a participação em termos de autoridade, tá? Então, por isso que muita coisa era dividido o poder com ela. A igreja tinha que falar, tá? Ela tinha que ser... tudo que fosse resolvido tinha que passar também pelo aval do clero, que era a igreja, tá? E aí, o que acontece? Muitos autores aí, pessoas que estudavam, né, que via livros e tudo mais, eles foram o quê? Cultivando essa situação de paixão por leitura, pela situação de invenção científica, por modelos consagrados, entendeu? Por exemplo, nós tivemos Homero, tivemos várias pessoas que escreveram, que falavam de várias temáticas, né? Temáticas amorosas, eu lírico. Nessa época surgiu, né? Até vamos dizer assim, os poetas, as pessoas que gostavam de se expressar através das palavras foram surgindo. Os homens que escreviam, se expressavam através das palavras. Então, o humanismo, na verdade, ele tinha uma ideia surgida no Renascimento que colocou o homem como centro do interesse. Então, na verdade, ele se tornou... Tudo aquilo que acontecia era o homem. Ele se tornou o centro de todo o interesse nessa fase do humanismo. Então, o humanismo praticamente não. Na verdade, ele foi isso, né? Essa junção junto com o Renascimento e que, junto com as novidades científicas, ele fez todo esse conjunto de interesses, tá? E aí, quando a gente fala mais de Renascimento, a gente chega ao mecenato, que são os mecenas, né? Porque eles eram principais na parte dos humanistas. Por quê? Na verdade, os mecenas eram os ricos, os poderosos, os povos, né? Ricos e poderosos daquela época. E aí, o que acontece? Eles patrocinavam o Renascimento. Tudo que vinham de ideias, né, de ideias científicas, de ideias de pesquisas, o que fosse implantado ali pelo homem, os mecenas, por terem os poderes maiores, aquisitivos, eles eram os patrocinadores, eram os povos que patrocinaram. Por serem ricos, eram comerciantes, eram os príncipes, né, eram os condes, os bispos. Lembra que eu falei que a igreja está junta ali? Os bispos, os banqueiros, eles financiavam e investiam na produção da arte como uma maneira de obter reconhecimento, né, e prestígio na sociedade. Então, eles estavam ali, não, vocês não inventaram isso, vocês fizeram, não, nós vamos patrocinar, nós vamos investir nisso aí e vamos ter reconhecimento como investidores disso aí, tá? Então, eles foram de extrema importância para essa época do desenvolvimento das artes, tá?
tá? Então as artes começaram a surgir com o apoio dos mecenas, tá? Dessas pessoas. Quem são os mecenas? Essas pessoas, o quê? Ricas, poderosas, clero, príncipe, banqueiros, pessoas que tinham poder aquisitivo maior. A burguesia e a classe, né, que foi uma classe social que enriqueceu muito, né, com o renascimento comercial. Como o comércio começou a se reavivar. Por quê? A prática do merceário, ele veio de uma forma muito rápida e ele alcançou o status da nobreza. Então, os burgueses, com essa prática, eles enriqueceram. Então, eles começaram a ter o quê? O mesmo status, o mesmo patamar dos nobres, tá? E isso era obtido também com a compra de títulos. Porque se eles tinham dinheiro, eles começaram o quê? A comprar títulos. Nem nobres eles eram, mas eles tinham dinheiro, eles compravam títulos, tá? E começaram a ser nobres. E o que era o mercenato, tá? Era o ato de patrocinar e investir na arte e na cultura. Era um mecenato. Então, se eu patrocinava uma arte, uma cultura de alguém, de um homem lá que estava lá fazendo algo, eu era considerado um mecenato, tá? Então, eu estava considerado na sociedade como mecenato, tá? Os principais mecenas da época. Então, nós temos, por exemplo, o Lourenço de Medici, que era um banqueiro. O Come de Medici, que era um banqueiro político também. O Galeasso Maria Sforza. O Francisco I. São pessoas que também faziam isso, que patrocinavam, tá, essas artes plásticas e eram conhecidos como mercenários, tá? A gente já vai parar um pouquinho, porque aí a gente já falou de movimentos, de mudanças, humanismo, a novidades científicas, né? O que é o renascimento também, os mecenas. Aí agora eu vou para falar da igreja em xeque, né? E o que aconteceu com essa reforma protestante da igreja.